Os segredos para um trade livre de emoções. Como agir consistentemente em seu próprio benefício operando na bolsa. A história de dois traders. Nosso primeiro trader é Ned. Ned é um trader da bolsa de valores, que opera o SP500 Futuros. Ele tentou ser consistentemente bem-sucedido nos últimos 6 meses. Infelizmente, não funcionou muito bem. Mas não é por causa de seus métodos que ele está tendo tantos problemas. A razão principal de Ned não estar fazendo dinheiro é porque ele não pode controlar suas emoções e agir de forma consistente em seu próprio interesse. Desde o início, Ned estava confiante que seria um trader de sucesso no SP500. Ele tinha sido muito bem sucedido em seus negócios anteriores. Ned era dono de uma empresa de impressão de varejo e ele aprendeu a tomar boas decisões no negócio e isto ajudou a se tornar muito bem sucedido. Ele quase nunca fez qualquer grande erro que prejudicasse seu negócio. Ele era proprietário da empresa, e de fato, em mais de 9 anos, ele realmente se orgulhava de sempre olhar estrategicamente a empresa e manteve seu negócio sempre avançando. Em raras ocasiões em que algo deu errado, Ned trabalhou muito para corrigir os problemas, e muitas vezes ele transformou a crise em oportunidade. Por causa das decisões inteligentes tomadas com frequência, Ned tinha certeza que ele poderia levar essa cultura também para sua nova carreira como trader de commodities. Pelo menos é o que ele pensou que iria acontecer. Então, quando Ned recebeu uma boa oferta de compra da sua empresa, ele decidiu que esta seria a hora de pegar o dinheiro e fugir. A decisão da venda não foi tão difícil para ele. Ele definitivamente gostava muito de ter seu próprio negócio e, claro, foi muito mais gratificante, porque ele foi bem-sucedido. Mas nos últimos 2 anos, ele tinha estado tão ocupado que estava trabalhando cerca de 70 horas por semana e isto deixou muito pouco tempo para ele passar com a família. Isso fez com que a decisão da venda foi muito fácil para ele. Ele havia aprendido tudo o que podia sobre operações na bolsa de mercadorias. Ele tinha lido tantos livros e revistas que ele poderia já iniciar um novo negócio. Ele definitivamente pensou que poderia transferir suas práticas de negócios que foram bem-sucedidas para operar como trader de commodities. Assim, ele poderia trocar de casa e ser capaz de gastar muito mais tempo com a família. Ele estava bastante confiante de que teria muito sucesso também nessa nova empreitada. O segundo operador, em nossa história é James. James também opera como trader no SP500 Futuro. Seu conhecimento é um pouco diferente de Ned. James passou os últimos 4 anos trabalhando na Chicago Mercantile Exchange, onde o SP500 Futuros são negociados. Mas James não era um trader na CME. Ele basicamente trabalhou como corretor. Ele estava trabalhando para uma empresa de varejo de commodities ao telefone. Seu trabalho era colocar as ordens de compra e venda para clientes utilizando sinais com as mãos. Desde o primeiro dia que James tinha começado a trabalhar na bolsa, ele sempre quis ser um trader. Ele sabia que não tinha dinheiro suficiente para comprar um assento no câmbio título que custa cerca de uns $200.000. Ele pensou que sua melhor chance de se tornar um trader foi aprender tudo o que podia dos traders do pregão da bolsa e também com várias outras pessoas no pregão, e em seguida fazer operações por conta própria, onde ela não teria necessidade de possuir um assento. James passou a maior quantidade de tempo possível, tentando aprender como as pessoas ganham dinheiro nas operações de commodities. Ele tinha certeza que tinha que aprender algumas técnicas muito específicas que somente algumas pessoas de sucesso realmente estavam utilizando. Ele certamente sabia, como todo mundo, que 80 a 90% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Ele estava determinado a aprender, e precisava saber tudo o que pudesse, para ser bem-sucedido quando começasse a negociar por conta própria. Ele queria começar a negociar o mais rápido possível. James fez questão de tentar aprender com muitos traders bem-sucedidos, tanto dentro como fora da bolsa. Ele teve a sorte de ser exposto a todas essas pessoas bem-sucedidas na bolsa e em vários escritórios na Chicago Mercantile Exchange, CME. Ele pensou que se pudesse descobrir exatamente o que os traders bem-sucedidos estavam fazendo, isto poderia servir como modelo em suas próprias negociações. Ele passou todos os momentos livres para falar com diferentes operadores que ele conheceu e tentou descobrir os segredos de seus sucessos. Ele aprendeu muito. Ele aprendeu todos os tipos de diferentes métodos técnicos que os traders da bolsa e vários operadores profissionais usam. James nunca tinha negociado um contrato de futuros em sua vida.
Mas quanto mais ele conversava com diferentes traders, mais a sua confiança crescia. Ela estava certo que com a experiência que ela estava adquirindo, com certeza seria um trader autônomo de sucesso. Mas ele ainda precisava de uma lição mais importante. Ned começou a operar. Ela iniciou com $15.000 em sua conta e decidiu que operaria apenas um contrato de cada vez até que ela tivesse certeza que ela tinha um jeito para as coisas. As coisas realmente começaram razoavelmente bem para Ned. Em seu primeiro trade fez 320 pontos, $800 antes dos encargos e comissão. Obviamente, Ned sentiu-se muito bem sobre o seu início. Infelizmente, as coisas foram por água abaixo. Em seus próximos 4 trades, ele perdeu em todas as 4. O problema era que Ned teve bons lucros em 2 dessas 4 operações, mas não conseguiu levá-los porque ele queria olhar para muito mais do que o mercado estava oferecendo. Assim, em sua primeira semana, em vez de fazer um pequeno lucro, mesmo com as 4 operações, ele acabou perdendo original $800 e até mesmo outros $1.200 a mais. Isso foi muito frustrante e confuso para Ned. Ele, obviamente, precisava fazer muito melhor se desejasse ser bem-sucedido neste negócio. Mas não se preocupou, foi apenas a primeira semana. Ele certamente também não fez uma fortuna na sua primeira semana no negócio de impressão. Na semana seguinte começou basicamente o mesmo que a primeira. Seu primeiro trade, na segunda-feira, foi outro agradável trade vencedor de 280 pontos, $700, mas o deslize começou de novo. Ned fez o seu próximo trade na terça-feira dessa semana. Ela entrou e o mercado seguiu seu caminho cerca de 120 pontos. Ned sabia que se ele pudesse fazer 200 pontos neste trade, ele poderia voltar ao equilíbrio financeiro. Então é isso que ele decidiu procurar neste tipo de trade. Ele colocou uma ordem para sair do mercado com um lucro de 200 pontos. O problema é que o mercado fez somente 150 pontos e Ned não tinha sua ordem de stop para ter um lucro ou pelo menos para não ter prejuízos. Ele realmente queria o lucro de 200 pontos, mas o mercado fez todo o caminho de volta e não só tirou os 150 pontos de lucro que ofereceu, mas também tirou a quantia que ele originalmente arriscou quando o mercado atingiu seu ponto de saída. Ned acabou perdendo $400 neste trade. Agora Ned estava muito frustrado. Sentado à sua mesa, ele considerou jogar sua xícara de café vazia de cerâmica na parede da sala. Felizmente ele resistiu a fazer isso com o pensamento de pegar a vassoura e pá de lixo para recolher o vidro quebrado e também que isto não iria corrigir seus trades perdidos. No entanto, Ned estava extremamente frustrado e tinha necessidade de encontrar uma maneira de consertar as coisas. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é definir uma meta diária, semanal e mensal para si mesmo. James estava adquirindo alguns conselhos de um dos mais bem-sucedidos traders que ele conhecia. Conheci um trader que tinha feito mais de $500 mil por ano nos últimos 4 anos, então James sabia que ele estava recebendo bons conselhos. O caminho para ser bem-sucedido é ter metas mensuráveis para si mesmo, o trader continuou, e então você tem que continuamente visualizar-se alcançando esses objetivos. James entendeu muito bem sobre a definição dos objetivos, mas ele realmente não sabia o que significava a parte de visualização. Ele sabia da necessidade de descobrir o que era aquilo tudo. James continuou, o quanto podia, a falar com muitos outros traders bem-sucedidos. Todos eles pareciam dizer as mesmas coisas. A fixação de metas era extremamente importante. Apenas tentando fazer o dinheiro a cada dia, sem metas, é o caminho para o fracasso. Quase todos os traders que conversaram com James realmente reforçaram a ideia de criação diária de objetivos. Na verdade, parecia que quanto mais bem-sucedido é o trader, mais destacado é o estabelecimento de metas. James fez um esforço mental, e entendeu que para ser bem-sucedido, ele precisa ter objetivos muito bem definidos a respeito de quanto ele queria fazer a cada dia, bem como o quanto ele estava disposto a perder. James encontrou outro trader de bastante sucesso chamado Bob. Bob foi bom o suficiente para dar-lhe alguns conselhos. Sim, eu concordo com você, você precisa definir metas específicas, Bob disse, mas eu diria que tão importante quanto, você deve visualizar o seu sucesso a cada dia. Você deve ver-se claramente como um profissional bem-sucedido. Se você não consegue ver a si mesmo na visão da sua mente como um sucesso, não há chance de você se tornar bem-sucedido.
Bob recomendou a Nimes sobre um livro que definitivamente devesse ler. Compre o livro Psycho Cybernetics. Ele vai dizer tudo o que você precisa saber sobre visualizar o seu sucesso. É o mesmo método que atletas profissionais usam, mas é realmente diferente para o nosso tipo de negócio. Para ser um profissional bem-sucedido, você deve se ver como um profissional bem-sucedido, mesmo que isso não seja verdade ainda. Nimes não hesitou seguindo o conselho de Bob. Ele saiu e comprou uma cópia do Psycho Cybernetics. Ele começou a estudar imediatamente. Nimes aprendeu as diferentes técnicas de visualização e começou a usá-los diariamente. Mesmo ele já estar operando, através de sua visualização, ele começou a ver a si mesmo, em sua mente, como um trader de sucesso. Em grande parte, isso foi o começo da razão pelas quais Nimes iria ter sucesso operando. Ned pensou sobre o momento difícil que ela estava tendo. Ele precisava chegar a uma maneira de obter melhores resultados. Ele pensou que talvez os indicadores e métodos que ela estava usando eram o problema. Ned decidiu encontrar alguns novos métodos para negociar. Ele comprou vários livros e cursos sobre como negociar o SP500. Cada vez que ele passava por esses materiais, ele tinha certeza que iria começar a ter melhores resultados. As ideias e exemplos pareciam fazer muito sentido para ele. Ned decidiu usar alguns desses novos métodos na sua negociação e se livrar dos velhos métodos que ela estava usando. Ele tinha certeza que eram as técnicas que estava usando que foi levando-o a perder dinheiro. Infelizmente, não eram estes métodos que estavam causando suas perdas. Ned começou a usar estes novos métodos de operar e estava realmente fazendo muito bem durante 2 dias, e então ele executou uma operação perdedora e ficou muito zangado. Ele foi estopado em uma posição que tinha certeza que ia ser um grande vencedor. Assim que ele ficou de fora, o mercado seguiu o seu caminho em quase 600 pontos em 15 minutos. Ned decidiu que não ia deixar o mercado tomar o seu dinheiro. Ele passou a fazer mais 3 trades. Ele deixou a emoção o dominar e cometeu o erro quase fatal de operar sem a ordem de stop. No final do dia, Ned havia perdido mais de uns $7.000. Seu corretor obrigou a sair de uma posição que era mais de 1.000 pontos contra ele. Ned queria ficar na posição durante a noite para ver se poderia recuperar. Ned falou mal de seu corretor antes de desligar na cara dele. Desta vez, Ned jogou sua xícara de café em toda a sala. Sua mulher correu ao escritório para ver o que estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou. Que barulho foi esse? Ned não precisava responder, pois ela olhou para a estante de livros e viu todos os vidros quebrados no chão. Ela disse a Ned se ela poderia pegar a vassoura. Deixe isto. Ned virou-se para sua esposa. Ele não conseguia se lembrar de ter usado um tom parecido antes com a mulher que ele planejava passar o resto de sua vida. Sem dizer outra palavra, ela saiu de seu escritório. 10 minutos antes, Ned pensou que não poderia se sentir pior do que ele sentiu naquele momento. Agora ele se sentia pior. Nimes deu o seu aviso de 2 semanas para sua empresa, e começou a se preparar para sua carreira como trader. Ele tinha começado a ver as suas cotações em tempo real e a visualizar os gráficos. Ele tinha aberto uma conta de negociação e, em cerca de 2 semanas, ele estaria pronto para fazer suas primeiras tentativas. Nimes continuou a visualizar-se atingindo as suas metas diárias, semanais e mensais. Em sua mente, ele continuou vendo-se encontrar oportunidades no mercado e tirar proveito delas. Ele continuou vendo-se movendo suas ordens de stop para travar nos lucros e evitar que trades ganhadores se transformem em perdedores. Ele ficava vendo essas imagens em sua mente até que se tornaram cristalinas. Ele visualizava o seu patrimônio continuamente a aumentar em sua conta. Não em alta velocidade, mas a um ritmo mais lento e constante. Sentiu que poderia começar a ganhar apenas $250 a cada dia, que seria uma ótima maneira de começar. Ele percebeu que a tentativa de fazer milhares de dólares a cada dia era simplesmente não realista para ele. Nimes começou a negociar na segunda-feira. Ele tinha o seu objetivo em mente. Ela havia passado muito tempo ao longo dos últimos 2 meses a visualizar o que ele faria e como ele reagiria a tantas situações possíveis de acontecer. Na verdade, ele viu estas coisas em sua mente tantas vezes que ele se sentiu como se tivesse acontecendo realmente de verdade. Isto realmente deu a Nimes muita confiança. Mesmo que ele não tivesse operado antes, ele sentiu que tinha operado milhares de vezes. Isto foi demonstrado em seus resultados. O primeiro dia foi um sucesso.
Ellie tinha feito apenas um trade e fez os $275. Ellie considerou operar mais, mas então se lembrou que seu objetivo era tentar fazer $250 por dia, e fazer outra operação poderia conseguir mais dinheiro, mas também pode lhe custar o dinheiro que Ellie já tinha feito. Ellie decidiu apenas registrar as operações fictícias no papel no restante do dia e manter intacto o seu objetivo alcançado. Uma das lições mais importantes que Dimes aprendeu com outros traders, tanto dentro como fora da bolsa, foi que a razão principal pelas quais muitas pessoas eram bem-sucedidas neste negócio era porque encontraram a capacidade de agir em seu próprio interesse. Ele sabia que esperando e rezando para o mercado mover a seu favor, certamente não tinha nenhuma influência sobre se o mercado realmente se moveria nessa direção. A única coisa que fazem as pessoas de sucesso nas operações é representar o seu melhor interesse para obter ganhos e evitar perder negócios, ou pelo menos manter ou perder pouco. Por exemplo, Dimes poderia querer fazer 250 pontos em seu próximo trade, mas se o mercado está oferecendo no momento apenas 150 pontos, então é óbvio, não importa o quanto você quer 250 pontos. Neste tipo de trade máximo que você pode possivelmente atingir a 150 pontos, e provavelmente nem tanto. Você não pode forçar o mercado a fazer algo. Você não pode controlar o mercado a fazer o que você quer. Portanto, você deve controlar-se para fazer o que está em seu melhor interesse. Por causa do aprendizado que Dimes teve com tantos traders que entendem destes conhecimentos, que não foi muito difícil para ele agir assim também. Não foi fácil, mas era provavelmente mais fácil para ele do que seria para a maioria dos outros. Devido a esse fato, as operações de Dimes foram muito bem ao longo das próximas semanas. Ele consistentemente fez entre $600 por semana no seu primeiro mês. Claro, assim como muitos, Dimes também teve alguns trades perdedores e cometeu alguns erros. Quando Dimes tinha um trade perdedor, ele visualizava em sua mente o que ele poderia ter feito diferente e reverter para uma operação de sucesso ou simplesmente para perder ainda menos. Ele via em sua mente o que deveria fazer na próxima vez que a situação se apresentar. Ele faria isso com seus trades ganhadores também. Ele iria pensar em maneiras que ele poderia ter gerenciado melhor o trade, e depois ver a imagem em sua mente uma e outra vez. Consistentemente fazendo essas coisas ajudaram Dimes a fazer mais de $15 mil em seus primeiros 6 meses de negociação. Ele manteve seu objetivo claro na mente e fez o que estava em seu melhor interesse para continuar se movendo em direção ao objetivo. Será que isso funciona perfeitamente? Não, mas funcionou bem o suficiente para levá-lo ao caminho de fazer a mesma quantidade de dinheiro que ele estava fazendo em seu antigo emprego. Mas agora ele estava fazendo isso do jeito que realmente queria fazê-lo, operando para viver a partir de sua própria casa. Ned não teve tanta sorte como Dimes. Ele não foi exposto a pessoas que poderiam lhe proporcionar ensinamentos sobre as lições que Dimes aprendeu. Por causa disso, Ned decidiu que as operações não estavam funcionando para ele. Ele está agora de volta ao negócio de impressão novamente. Ele ainda sonha em operar. Ele provavelmente poderia ser bem-sucedido, se aprendesse somente a agir em seu próprio interesse. Mas ele nunca o fez. Atue em seu próprio interesse. Você vai ver este tema ao longo deste livro. É o conceito mais importante que você pode aprender para ser um profissional bem-sucedido. Se você puder dominar esta habilidade, você pode ser muito bem-sucedido neste negócio. Mas sem ele, você está destinado a falhar. É realmente muito simples. Se você pode aprender a agir em seu próprio interesse, você vai poder fazer muitas operações. Se você não aprender a agir em seu próprio interesse, você vai perder muitas operações. Você vê os mercados futuros funcionando de uma maneira muito diferente de quase tudo na vida. Há mais liberdade neste negócio do que provavelmente qualquer outro negócio no mundo. Você pode fazer o que quiser, quando quiser, praticamente a qualquer momento o mercado está aberto. A única coisa que vai trazer você de volta é quando está ficando sem dinheiro. Fora isso, você tem toda a liberdade do mundo de fazer o que quiser neste mercado. Operar na bolsa é realmente diferente de tudo que fazemos na vida. Até então, no meio ambiente em que vivemos todos os dias, você pode ter o controle total em suas mãos, pelo menos um pouco, adotando ações que afetam o seu meio ambiente. Por exemplo, se você quisesse ouvir alguma música, você teria que ligar o rádio. Se você desligar o botão de energia do rádio, a música vai cessar. Se você não ligar o botão de energia,
O rádio não tocará música. Sempre estamos fazendo coisas para afetar mudanças no ambiente. Colocamos o nosso cartão no caixa eletrônico para sacar dinheiro. Nós ligamos o botão na máquina de café para fazer o café sair pela manhã. Estas são todas as alterações que podemos conscientemente fazer acontecer. Mas aqui está a diferença. Na negociação em bolsa, você não pode controlar o que o mercado vai fazer. Não importa o quanto você deseja que o mercado vá para determinada direção, não há nada que possa fazê-lo ir para a sua direção. Não há nenhum efeito que pode causar no mercado para ele fazer o que você quer que ele faça. Não podemos apertar um botão, não podemos virar uma chave, nada do que fazemos vai tornar o mercado a fazer o que quer que seja. Absolutamente nada. Se nós não podemos controlar o que o mercado vai fazer, a única coisa que nós podemos fazer para ter sucesso é que nós podemos controlar a nós mesmos. E isso é mais fácil dizer do que fazer. Esta é a realidade das operações de sucesso. Novamente, você não pode controlar a qual direção vai o mercado, então você deve controlar o que você vai fazer. Eu conheci centenas e centenas de traders e, infelizmente, muitos deles falharam nas operações. A maioria nunca aprende a devida competência que precisam para serem bem-sucedidos. A maioria deles foca fortemente em encontrar um método ou técnica ideal ou sistemas mecânicos, e somente algumas pessoas percebem que isto tudo é muito menos do que metade da batalha. Uma pessoa com boa autodisciplina, mas com método de operação pobre irá superar uma pessoa com baixa autodisciplina, mas o melhor método de trading disponíveis atualmente. Ser capaz de agir em seu próprio interesse é muito mais importante do que encontrar o método ou técnica ideal. Como costumo dizer, uma pessoa com boa autodisciplina, mas um método de operação pobre irá superar uma pessoa com baixa autodisciplina, mas o melhor método de trading disponível atualmente. Funcionará desta maneira sempre. Com muita frequência, eu converso com pessoas que tiveram lucros muito grandes em certas operações. Por exemplo, eu me lembro de um tempo quando uma pessoa me chamou e disse que tinha feito 800 pontos em 3 operações no S&P, no valor de aproximadamente $6.000. Mas mesmo com esse grande lucro, este trader em particular ainda perdeu dinheiro no trade. Quando eu perguntei por que ela não colocou sua ordem de estoque de proteção para garantir algum lucro, ela me disse que estava olhando para uma grande tacada. Certo, então eu sabia que essa pessoa não teve o seu melhor interesse em mente. Claro, todos nós queremos os grandes trades vencedores. Mas uma coisa todos nós temos de lembrar é que não podemos controlar o que o mercado vai fazer, por isso devemos estar preparados para o que ele faz. Assim, se uma pessoa obtém 800 pontos em um trade no S&P 500, não é uma coisa fácil de fazer, deve ter seu melhor interesse em mente e não permitir que todo esse lucro evapore, mesmo que isso signifique perder uma grande operação vencedora. Este livro é dividido em 3 seções. A primeira secção é chamada de habilidades necessárias, e é composta de todas as habilidades que eu acredito que você deve ter para ser bem-sucedido no ambiente de negociação. Estas habilidades incluem ideias como ajuste e realizar objetivos, sendo vencedoras ou perdedoras, execuções impecáveis de trades, etc. A segunda secção é chamada habilidades que você não precisa. Inclui nesta seção capítulos sobre desejando, esperando e rezando. Também está incluído um capítulo chamado Vingança na Operação. Outro capítulo é chamado de Emoções, Raiva, Medo e Ganância. Esta secção irá ajudá-lo a conhecer as coisas em que você deve ficar longe para se tornar bem-sucedido na bolsa. A terceira e última seção é composta de ideias originalmente de muitos e muitos anos atrás do famoso Dr. Maxwell Maltz, que cunhou o termo psico-cibernética. Esta secção é chamada de Como Melhorar a Si Mesmo. Os capítulos nesta seção você vai conhecer a fundo sobre como a psico-cibernética funciona e como você pode usá-la para melhorar significativamente os resultados nas negociações. Esta seção contém a parte mais importante deste livro, exercícios passo a passo para ensinar-lhe como agir em seu próprio interesse e melhor lidar com o lado emocional das operações. Estes exercícios são todos baseados em obras de Dr. Maxwell Maltz e psico-cibernética. Habilidades que você precisa. Capítulo 1. Ajustar e realizar metas realistas. Percebi cedo em minha carreira de trader que uma das características mais comuns em quase todos os traders bem-sucedidos que eu conheci foram que eles são todos muito orientados para metas. Na verdade, eu não tenho certeza se você percebe ou não, mas isso é quando as pessoas estão no seu melhor.
As pessoas dão o seu melhor quando têm um objetivo claro em mente. Essa é a maneira como a mente humana funciona. Quando temos um objetivo claramente definido em nossas mentes, o nosso subconsciente trabalha muito fortemente para nos ajudar a atingir esse objetivo. Ele faz isso automaticamente, sem muito a ver com ter que lutar com a força de vontade. Isso é algo que você vai aprender muito mais quando você começar a aprender mais sobre psicocibernética. Mas há uma grande sacada. Você pode ter um objetivo claro em mente, mas deve ter 3 características importantes. 1. Seu objetivo deve ser realista. 2. Sua meta deve ser atingível. 3. Seu objetivo deve ser mensurável. Seu objetivo deve ser realista. Isso significa que seu objetivo tem que ser algo que está dentro de suas capacidades. Claro, pode ser possível fazer $1 milhão nas operações no primeiro ano, mas provavelmente não é muito realista, porque não é dentro de suas capacidades ainda. Sua meta deve ser atingível. Isto é semelhante a um objetivo ser realista. Mais uma vez, seu objetivo deve estar dentro de suas capacidades. Então, um exemplo poderia ser se você está tentando uma média de $250-500 por dia, com sua operação. Você tem uma chance muito melhor de ser capaz de alcançar esse objetivo versus o objetivo de fazer $1 milhão este ano. Não me interpretem mal, mas se você está fazendo muito bem o seu objetivo atual, não há nenhuma razão de você não querer aumentá-lo um pouco. Mas você deve começar com um objetivo que é atingível e então você pode trabalhar sobre ele. Eu sugiro começar com um objetivo pequeno e movendo-se a partir daí. Seu objetivo deve ser mensurável. Este é um erro que eu vejo as pessoas cometerem o tempo todo. Todo mundo quer ficar rico ou fazer uma fortuna no mercado. Que parece ser o objetivo de todos. Mas isso não é realmente um objetivo. A meta deve ser mensurável. Você deve ser capaz de saber se está perto ou longe, ou se você já alcançou seu objetivo particular. Se não é mensurável, você não vai saber quando você estará lá, e pior ainda, você não vai saber se você está perto de alcançar seu objetivo. Quando comecei a trabalhar no pregão, passei muito tempo conversando com os diferentes traders sobre como eles foram capazes de fazer dinheiro nos mercados. Parecia que quanto mais eu conversava com diferentes traders, mais suas respostas eram a mesma. Realistas, o estabelecimento de metas mensuráveis é extremamente importante para se ter sucesso nas operações. Na verdade, apenas tentando fazer o dinheiro de cada dia, sem um objetivo, é o caminho para o fracasso. O mais bem-sucedido dos traders que eu conversei, ele salientou muito sobre a importância do estabelecimento de metas, e que isto foi o responsável pelo seu sucesso. Mas o que você precisa mesmo é dar um passo adiante. Não só você precisa ser realista, ter metas mensuráveis, mas você precisa visualizar-se a atingir esses objetivos diariamente. Tão importante quanto ter metas específicas, você deve visualizar-se alcançando estas metas com sucesso diariamente. Se você não consegue ver a si mesmo na sua mente como um trader de sucesso, não há chance de você se tornar bem-sucedido. O sucesso não vai acontecer. Falaremos mais sobre técnicas de visualização logo adiante. Mas eu espero que você entenda o quanto é importante ter metas específicas para que você possa ver como seu progresso está acontecendo e rapidamente identificar quais mudanças precisam acontecer. Vou dizer-lhe em primeira mão da experiência de quando estou operando bem e fazendo um bom dinheiro. É definitivamente porque eu estou totalmente focado em minhas metas específicas. E, por outro lado, quando estou operando mal, é porque eu perdi de vista a minha meta e eu não estou vendo claramente o que eu deveria fazer. E você sabe por quê? Isto definitivamente sempre aparece em meus resultados comerciais. Quanto mais você praticar a definir metas realistas, mais fácil vai ficar para você ter um ganho consistente. De repente eu conheci uma pessoa que ensina a fazer day trade no S&P Futuros. Uma das lições que ela ensina a seus alunos é fazer $250 por dia durante 20 dias seguidos. Podes dizer $250 não é um monte de dinheiro para se fazer em um único dia no futuro SP, mas a questão toda é para que esses alunos possam aprender a serem realistas, e a terem metas atingíveis. Uma vez que atingir a meta, eles podem se esforçar para gradativamente aumentar a meta. Assim como qualquer coisa, você vai querer começar pequeno e lentamente fazer o seu objetivo aumentar. Não é por menos, a maioria de seus alunos são bem-sucedidos em conseguir os $250 diariamente através de 20 dias consecutivos.
Uma vez que tenha obtido esse objetivo, eles estão prontos para subirem a uma meta maior, é claro, contanto que sejam mensuráveis e realistas. Assim como qualquer coisa, fica mais fácil com a repetição e prática. Capítulo 2. Aprender a gostar de assumir perdas. Isso é algo que você vai ouvir dizerem o tempo todo dos traders bem-sucedidos. Se você estiver se tornando um trader bem-sucedido, você terá que aprender a amar assumir perdas. Basicamente, o que isso significa é que você não se importará em ter operações perdedoras. Não me interpretem mal, mas você não vai estar feliz em ter uma operação perdedora, mas você estará feliz em estar fora do mercado quando a operação não mais representa uma oportunidade lucrativa. A maioria das pessoas aprendem a fazê-lo da maneira mais difícil. Eles acabam perdendo todo o seu dinheiro antes de eles perceberem o quanto é importante gostar de assumir uma perda. Em vez de ignorar o fato de que eles têm um trade perdedor, como a maioria das pessoas fazem, os traders bem-sucedidos enfrentam a possibilidade de estarem errados, e assim, quando chega a hora de assumir uma perda, eles fazem isso sem hesitação. Importante. Suas operações perdedoras não o diminuem como pessoa. Você não é a sua operação perdedora. Você também não é sua operação vencedora. Eles são simplesmente subprodutos do seu negócio. Penso que a razão de muitas pessoas terem dificuldade de sair das operações perdedoras é porque eles acham que as operações perdedoras são um reflexo de si. Nada poderia estar mais longe da verdade. Suas operações perdedoras não o diminuem como pessoa. Você não é uma operação perdedora. Você também não é uma operação vencedora. Eles são simplesmente subprodutos do seu negócio. Perder operações fazem parte do negócio. Os traders de sucesso do mundo perdem muitas operações diariamente. Eles não se pegam pensando que um trade perdedor fazem parte deles. Eles percebem que é apenas parte do negócio, e quanto mais cedo eles se livrarem da operação perdedora, mais rápido eles podem olhar para a próxima oportunidade de encontrar uma operação vencedora. Isso é mais fácil dizer do que fazer, mas, no entanto, ainda é a realidade de como fazer dinheiro operando. Eu tenho um amigo que tem sido um trader do SP por mais de 15 anos. Ele é provavelmente um dos 5 melhores traders no pit do SP. Ele também é provavelmente um dos 25 melhores traders do mundo. A casa em que vive, tem 14 quartos e uma garagem para 6 carros. Então, obviamente, ele faz muito bem suas operações. Ele tem literalmente milhares e milhares de dólares em operações perdedoras quase todos os dias. Ele provavelmente tem mais dinheiro em operações perdedoras a cada dia do que a maioria das pessoas fazem em um mês. Obviamente, ele tem muitos milhares de dólares em operações ganhadoras também. O ponto é que ele aprendeu a perceber que perder faz parte do jogo, e ele sabe que quanto mais rápido se livrar das operações perdedoras, mais cedo ele pode encontrar as operações ganhadoras. Será o mesmo para você, só que em uma escala menor. É uma coisa que você precisa aprender a importância de enfrentar a possibilidade de perder uma operação. Se você não fizer isso, você irá gerar medo e no final você terá muitas situações que você estará tentando evitar. Quando você puder compreender este conceito, só então você pode evitar que suas operações se tornem perdas incontroláveis e muito possivelmente, de exterminar toda a sua conta. Mark Douglas, autor de Os Estados de um Trader Disciplinado, execute seus trades perdedores imediatamente após a percepção de que eles existem. Quando as perdas são predefinidas e executadas sem hesitação, não há nada para considerar, pesar, ou julgar e, consequentemente, nada para gerar tentação. Não haverá ameaça da possibilidade de permitir-se um desastre final. Se você se encontra, considerando, pesando, ou julgando uma operação perdedora, então você não está predefinindo uma perda e você não irá executá-los imediatamente após sua percepção, e neste caso, acabam se tornando não rentáveis, e você estará reforçando um comportamento inadequado que o conduzirá inevitavelmente ao desastre. Ou, se você não o fizer e a perda aumentar, você irá criar um ciclo negativo de dor, que uma vez iniciado, será difícil de parar. Ele continua a dizer, tenha em mente que o medo é realmente a única coisa que nos impede de aprender algo de novo. Você não pode aprender nada de novo sobre a natureza do comportamento do mercado se você tem medo do que pode ou não ser feito pelos seus melhores interesses. Predefinindo e cortando suas perdas imediatamente, você está disponível a aprender da melhor maneira possível a permitir seus lucros crescerem.
Se você mudar a sua percepção destas perdas e entender que sai de uma operação perdedora, logo que você defini-lo como tal, você será capaz de libertar-se do estresse que os trades perdedores, provavelmente estão lhe causando. É por isso que aprender a amar a assumir uma perda é tão importante. Ela o coloca em uma posição muito melhor para tomar os trades ganhadores. Capítulo 3. O tempo não tem qualquer influência sobre o dinheiro. A maioria de nós tem ideias sobre a quantidade de tempo que é necessário para fazer certa quantia de dinheiro. Essas ideias não se aplicam à negociação nos mercados. Um trader pode, literalmente, fazer milhares de dólares em questão de minutos ou mesmo segundos com muito pouco esforço despendido. Isso é muito diferente do que a maioria das pessoas crê no que é necessário para ganhar dinheiro. A maioria das pessoas é criada a acreditar que para ganhar dinheiro, especialmente somas grandes de dinheiro, leva muito tempo e esforço. Quando eu comecei a negociar na bolsa, a minha família e amigos não conseguiam entender como, em apenas uma questão de minutos, eu poderia ter a possibilidade de ganhar ou perder muitos milhares de dólares. As pessoas não fazem milhares de dólares em minutos. Demora semanas. Pelo menos isto se faz na maioria das empresas. Para muitas pessoas, a possibilidade de ganhar ou perder dinheiro rapidamente é algo que nunca vai experimentar. Mas, para um trader, isso é algo que experimentamos diariamente. Para ser um profissional bem-sucedido, você definitivamente precisa se acostumar com isso. O problema é que muitas pessoas têm um conflito mental com esse tipo de situação. Por causa da nossa educação, temos certas crenças sobre se nós merecemos ganhar dinheiro tão rapidamente. Em muitos casos, somos levados a devolver o dinheiro que fizemos tão rápido, que parece não estar certo se poderíamos ter ganhado muito em tão pouco tempo. Isso leva a dois problemas sérios. O primeiro problema é o maior deles. Se você não se sente no subconscientemente que você merece ganhar dinheiro tão rapidamente, então quando os bons ventos aparecem, nosso subconsciente dirá, ei, você não pode ganhar dinheiro tão rápido. É melhor encontrar uma maneira de devolver esse dinheiro. E acredite ou não, será mais provável que no final estará fazendo exatamente isso. Isto é quanto poderoso é o seu subconsciente. Se você tem certa crença sobre si mesmo, seu subconsciente vai se esforçar para fazer essa crença verdadeira. Por exemplo, se você fizer um grande lucro muito rapidamente, você vai encontrar uma maneira de dar o dinheiro de volta. Porque por dentro você não se sente bem. Ele pode se sentir grande e emocionante ter feito tanto, tão rapidamente, mas no fundo, no seu subconsciente, isto não está totalmente certo. E seu poderoso subconsciente irá substituir seus pensamentos conscientes e encontrar uma maneira de devolver esse dinheiro, pois você não se sente totalmente merecedor. Na seção 3, vamos falar sobre um exercício para tornar-se confortável quando os bons ventos chegar. Você vai aprender a ser merecedor desses ganhos inesperados e o seu subconsciente não irá tentar e forçá-lo a devolver o dinheiro. O segundo problema deste conflito mental é que isto leva as pessoas a ficar por muito tempo nas operações. Eis o que acontece. A pessoa entra em uma operação e por qualquer motivo esta vai se tornando vencedora. E como acabamos de falar, a operação vai lucrando milhares de dólares em apenas alguns minutos. Isso é ótimo, mas o problema surge quando sentem que o trade deve valer muito, muito mais. Eles se sentem assim porque o mercado moveu em sua direção tão rapidamente que este tem que continuar se movendo nesta direção. Bem, todos nós sabemos que o mercado não tem que fazer nada. Ele só se move através das ordens de compra e venda. Eu vejo essa situação o tempo todo. Uma das coisas mais importantes que você deve perceber sobre a negociação em bolsa é que o mercado tanto pode dar quanto pode tirar lucros com a mesma facilidade e rapidez. Por causa disto você deve proteger suas operações. É claro que isso significa que você deve estar movendo suas ordens de stop para sair no lucro. Mas isso também significa que você precisa para se fortalecer mentalmente. Mas muitas pessoas são pegas a pensar que ele faz. Que é um grande erro. Por exemplo, digamos que você fez uma operação curta de venda no SP500 Futures. Logo depois que você entrou na operação, uma ordem enorme de venda de 2.000 contratos entra no mercado. Esta ordem em particular derruba o mercado como uma rocha. Depois que a ordem é preenchida, você está sentado em um lucro de uns 2.500 dólares em uma questão de menos de um minuto. Você tem certeza de que depois de cair muito rapidamente o mercado deve estar completamente pronto para desmoronar. Mas isso não é necessariamente verdade.
Na verdade, exatamente o oposto acontece. Sem mais vendedores, o mercado começa a retornar tomando muito de seus lucros com ele. A única maneira de lidar com essas situações é estar mentalmente preparado para que elas aconteçam, porque eles vão acontecer. Em vez de estar tão certo que o mercado deve fazer o que você acha que deveria fazer, continuar em sua direção, você deve estar preparado pois ele pode fazer qualquer coisa, como tirar o seu lucro tão rápido quanto aquele que lhe proporcionou no início. Por estar mentalmente preparado para este tipo de situação, você age em seu próprio interesse, não deixando a parte de seus lucros ficar longe de você. Claro, na situação acima, o mercado espera que vai continuar em sua direção, mas a coisa mais importante que você precisa é se preocupar com o que fazer se o mercado não continuar se movendo em sua direção, por exemplo, ajustando sua ordem de stop, cobrindo a metade da sua posição se você está negociando contratos múltiplos, etc. Lembre-se, agindo em seu próprio interesse de se proteger é muito mais importante do que encontrar trades ganhadores. Não deixe ser pego no pensamento de que o mercado deve continuar a se mover, se já moveu até aqui. Ele não precisa fazer nada, não importa o que fez. Mantenha-se preparado para o que ele faz e você terá uma chance muito melhor de agarrar os seus lucros. Capítulo 4. Permanecendo flexível. Anos atrás, eu recebi alguns conselhos de um colega trader do SP. Ele me disse para nunca se casar com uma operação. Michael Douglas disse a Charlie Sheen para nunca ficar emocionado com uma ação, no filme Wall Street. Essas declarações são muito mais do que apenas partes de conselhos que são pegos pelo caminho. Se você não permanecer flexível e ficar separado das suas operações, você não vai se tornar bem-sucedido na bolsa. Basicamente, o que isto significa é muito simples. Não importa o quão forte você se sente sobre uma operação, você precisa estar disposto a desistir dela a qualquer momento. Uma situação muito comum para um trader é ser pego em uma operação em particular que é ganhadora e você coloca ainda mais peso na operação, além do que esta merece. Por exemplo, eu falei com muitos profissionais que já experimentaram um sentimento comum sobre determinadas operações. Eu mesmo já experimentei ocasionalmente. Você se sente como se você tivesse de estar certo sobre determinada operação. Isso faz com que você seja inflexível sobre sair do trade. Mesmo se o mercado estiver mostrando sinais de que não vai continuar em sua direção, muitos traders ficam tão ligados às operações que não são flexíveis o suficiente para agir em seu próprio interesse, que é a única maneira de ser bem-sucedido. Muitas vezes, quando isso acontece, o profissional se sente como se estivesse em sua última operação. Esta inflexibilidade vai matar o trader rapidamente. Como você pode ver, para ser um trader bem-sucedido você precisa estar disposto a mudar de ideia rapidamente e com facilidade. Você certamente não pode lutar consigo mesmo e além do mais se estiver em uma posição aberta no mercado. Será um desastre. No mundo real, ter um ego grande às vezes pode ser útil. Muitas pessoas que possuem grandes egos e acham que geralmente estão corretos, também têm a capacidade de convencer os outros de que eles estão certos. Isso funciona para muitas pessoas. As pessoas com grandes egos não precisam ser muito flexíveis no mundo real. Pelo menos eles não têm de ser flexíveis para outras pessoas se podem convencê-las que estão certos. Mas no ambiente de negociação, sendo inflexível e incapaz de admitir que esteja errado não fará nada, a não ser drenar a sua conta até deixá-la seca. É claro que ninguém quer admitir que eles estejam errados. Quem quer estar errado? Se eu não sair das operações ruins, que têm um baixo potencial, isto vai corroer o meu passado e as minhas operações ganhadoras no futuro. E obviamente, eu não quero estar fora das minhas operações vencedoras. Eu tento pensar de forma diferente. Eu não penso que estou em uma operação perdedora. Eu decidi mudar meu pensamento e em vez de pensar que estou em uma operação perdedora, penso assim: se eu não sair desta operação ruim, que tem baixo potencial, isto irá corroer o meu passado e as minhas operações ganhadoras no futuro. E obviamente, eu não quero estar fora das minhas operações vencedoras. Isso me ajuda a ser mais flexível e a não ter medo de sair de meus trades perdedores ou trades onde o lucro está se deteriorando. Eu aprendi a ser flexível nestas situações, pois quero manter os meus trades vencedores intactos. Quanto menos sou flexível em relação aos meus trades ruins, mais eles vão comer os meus trades vencedores. Estou sempre tentando proteger os trades ganhadores porque estes trades irão pagar minhas contas no final do mês. Lembre-se sempre que quanto mais flexível você puder ser,
mais bem-sucedido será o seu trade. Na verdade, a quantidade de dinheiro que você faz nas operações será na proporção direta da sua flexibilidade. Se isso não é motivo para aprender a ser mais flexível, eu não sei o que seria.